Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PodMed, o podcast da revista Ampla, das Unimedes do Paraná. Meu nome é Nathalie Vansbetoni e hoje estou aqui com Daniele Andressa da Silva, coordenadora de Relações Institucionais do Sistema OCEPAR, que é a organização das cooperativas do estado do Paraná, para falar um pouquinho sobre o programa dedicado a promover educação política. Então, Daniele, para a gente começar a conversa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nathalie. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com todos vocês. Eu que agradeço a sua presença. E antes de qualquer coisa, então, para a gente começar a conversa, eu queria entender o que exatamente a gente está falando quando a gente fala de educação política. O programa de educação política, que foi criado aqui com a OCEPAR e é uma parceria com a OACB, que é a Organização das Cooperativas aí do Brasil, foi um programa pensado para estimular ou para incentivar uma participação política do público das cooperativas, enfim, pensando em voto consciente, pensando um pouco num olhar estratégico em relação à política que faz parte do nosso dia a dia, seja a gente como cidadão ou pensando nas cooperativas mesmo, no ambiente de negócio para essas cooperativas. A gente percebeu que a política está no nosso dia a dia, as pessoas têm uma aversão a esse assunto, mas a gente precisa tratar e precisa lembrar que mais do que neutralidade, quando a gente fala das cooperativas, é entender esse assunto, entender como que a política está no dia a dia das cooperativas e não se omitir, A gente precisa se organizar enquanto movimento, enquanto um modelo de negócio diferente e ter aí um olhar estratégico e entender como isso impacta no nosso dia a dia. Então, assim, a gente percebeu, esse ambiente, as pessoas hoje, a gente está vivendo um período de polarização muito grande, de desinformação, as pessoas, por desconhecerem até os processos, principalmente, por exemplo, do legislativo, dessas questões de política mesmo, tem uma aversão a esse assunto. E o que a gente busca com esse programa é destacar a importância dele e como que a gente pode ter um olhar de conhecimento e informação a respeito disso. E talvez até esse desinteresse venha um pouco essa versão que você falou, venha um pouco justamente disso, da polarização, de a gente não falar sobre política geralmente considerando o que é a política, o que são os princípios, como é que você se informa melhor, como é que você vira um cidadão mais consciente nesse sentido, Acaba vindo muito para esse lado. Vocês observam uma resistência no dia a dia quando vocês trazem o programa? A gente percebe porque muitas pessoas entendem que quando a gente fala de política, a gente está falando de alguma questão ideológica, de alguma questão partidária, e é justamente o contrário. O que a gente destaca falar sobre política é entender como é que se dá esse processo de decisão, de políticas públicas, de pessoas que vão ser eleitas para nos representar, E nos representar que a gente está falando de novo em cooperativas, em pessoas, enfim, E não necessariamente a gente está falando em viés ideológico ou partidário, muito pelo contrário. E aí uma questão muito importante que a gente fala sempre, no público aí em relação às cooperativas é que muita gente dizia, mas política não é para se tratar em um ambiente de cooperativas, um ambiente corporativo, porque a própria lei estabelece neutralidade política de cooperativas. E o que a gente fala a lei está certa, é exatamente isso, mas neutralidade não significa omissão. A gente precisa entender que a gente precisa acompanhar esse processo, estar em contato com pessoas que dia a dia tomam decisões que vão impactar nos nossos negócios e também contribuir com esse processo. Porque, afinal de contas, quando a gente olha para um ator político, seja um governador, seja um deputado, seja o agente que for, não necessariamente essa pessoa vai conhecer do nosso modelo de negócio ou vai entender, por exemplo, sobre processos ou questões técnicas de saúde, pensando aqui no ramo saúde. Então, alguém precisa auxiliar tecnicamente, Então, entender sobre política é também saber como que a gente se posiciona dentro desse processo. Entendi. E aí, quando a gente fala disso, então, quando a gente está falando nas várias cooperativas, os vários ramos, você vê que tem alguma diferença nas ações ou elas são todas voltadas ao mesmo sentido, de trazer essa consciência, esse empoderamento até? Existem políticas públicas muito específicas. Quando a gente fala em cooperativismo, a gente está falando aí de muitos ramos, 7 ramos diferentes, cada um com as suas especificidades.
mas na prática a gente vai estar falando, né, de desenho de políticas públicas, a gente está falando de responsabilidade social. Quando a gente fala de um programa de educação política, a gente também está trazendo aí o contexto das cooperativas como instituições que estão fomentando esse bom debate. Isso também faz parte, né, da agenda ESG, de contribuir para a formação política e para a conscientização de todo mundo. Então, entre os ramos, é claro que isso vai se discutir de maneiras diferentes, mas todas elas sempre pautadas, né, pela democracia, por princípios democráticos, suprapartidários, com esse viés mesmo de entender a política como que ela impacta em cada um dos nossos negócios, mas sempre com esse viés neutro e de fato entender esse papel estratégico. E quando que surgiu esse programa? Começou em 2018, foi uma construção entre o CEPAR e o OCB. Na época, então, a gente fez esse primeiro piloto, muito pequeno, com algumas ações regionais. Depois, em 2022, a gente retomou esse programa e aí de uma maneira mais organizada, com uma participação cada vez maior das cooperativas, elas foram percebendo aos poucos, né, que a gente estava discutindo uma agenda que de fato era neutra, que é um assunto, claro, sensível, mas que a gente pode avançar com cuidado, né, pensando sempre nessas premissas de suprapartidarismo, de ter uma agenda que não é ideológica, que sim, havia aí um espaço para a gente poder conversar. Então, esse programa foi crescendo aos poucos, né? E hoje ele já tem uma agenda aí permanente, todos os anos, independentemente de ter um calendário eleitoral ou não, ele acontece. Como que o programa funciona exatamente? Assim, vocês têm um calendário, né, extenso de ações. Como são essas ações? Quais são as ideias que vocês têm para o futuro também do programa? Então, assim, em 2018, a gente começou ações dentro da própria CEPAR, com a nossa equipe, algumas ações com as cooperativas, e a gente criou um canal de informação. Esse canal funciona para levar informação para as pessoas sobre o trabalho que a OACB faz de monitoramento legislativo. Então, a OACB tem uma equipe que acompanha todos os dias o que é que está acontecendo no Congresso, na Câmara, no Senado, quais são as agendas dos ministérios e o que isso impacta no cooperativismo. Então, a gente tem todo um acompanhamento técnico em relação a isso. Nós aqui no Paraná, com a OCEPAR e as nossas equipes técnicas, também fazemos isso em ambiente estadual. E aí esse canal foi criado para a gente levar esse tipo de informação. E junto também falar um pouco sobre a importância da política, sobre, na época lá em 2018, qual é o papel de um senador, qual é o papel do poder legislativo, de um deputado e assim por diante, né? Levar informação. Na sequência, em 2022, então, aprimorando esse processo, as cooperativas indicaram pessoas, pontos focais, para ajudar a gente a disseminar essas ações dentro das suas bases. Porque a gente diz que ninguém melhor do que a própria cooperativa para falar com o seu cooperado. E aí, pensando, né, nos diferentes ramos, nas diferentes formas de abordagem que cada cooperativa tem, então, a gente também faz essa construção conjunta. Uma outra questão que a gente sempre diz, esse programa só funciona porque a gente tem o envolvimento da OACB, da OCEPAR e das cooperativas. Então, em 2018, a gente buscou as cooperativas, elas indicaram pontos focais e esses pontos focais passaram por uma formação que compreendia aí, né, fundamentos sobre o processo eleitoral, sobre o sistema partidário, sobre representação institucional, que é a base desse programa. E aí essas pessoas nos ajudavam nas suas bases a instituir canais de comunicação ou desenvolver ações de sensibilização com as suas bases. E em paralelo a isso, né, aquele canal que a gente estruturou funciona também, mas a gente também tinha aí ações de sensibilização em loco. Então, palestras, treinamentos, enfim, ações em que nós, da nossa equipe e as próprias cooperativas disseminavam essas ações. E depois, em períodos, fora de períodos eleitorais, né, quando se tomou a decisão de que esse programa passaria a ser permanente, então as nossas ações são muito focadas nas ações de representação mesmo. Então, aquilo que está acontecendo em Brasília ou aqui no Paraná,
que tem uma repercussão, né, nas políticas públicas e de interesse para o cooperativismo, a gente encaminha para as cooperativas, para esses coordenadores, para que eles repliquem nesses canais de informação para toda a base. E é muito legal isso que você falou de ter pontos focais, porque, como você falou anteriormente, né, os vários ramos ali do cooperativismo, cada um tem uma especificidade, uma necessidade e algo que pode se beneficiar dessa educação política, às vezes para acompanhar mais as políticas que estão acontecendo no próprio setor. Então, acho que esse ponto focal ali é fundamental para isso também, né? Exato, para essas pessoas também nos ajudarem a identificar aquilo que é um assunto de interesse, né? É importante a gente falar, quando a gente fala do programa de educação política, a gente tem um foco específico na nossa agenda institucional. Então, existe uma agenda de assuntos de interesse do cooperativismo. Quando a gente olha para a política pública, a gente está falando de uma imensidão de temas, né? Então, o nosso foco sempre é aquilo que diz respeito ao cooperativismo e às cooperativas. E aí, esses pontos focais nos ajudam também a fazer esse levantamento de informações, assim como a gente tem várias reuniões e ações com lideranças das cooperativas, esses pontos focais também nos ajudam a trazer demandas da base, né? Sinalizando qual é o interesse, de fato, o que está se discutindo ali, que pode ser de importância e que a gente também precise se analisar ou estar atento, tanto aqui no Paraná quanto em Brasília, junto ao OCB, para a gente poder construir boas políticas públicas que podem impactar no nosso processo. Então, a gente diz que é uma via de mão dupla e esse ponto focal nos ajuda nesses dois pontos, né? A levar informação para o nosso público, porque a partir do momento que a gente sensibiliza e diz, olha, é importante você prestar atenção no que está acontecendo no ambiente político, isso tem um impacto no nosso dia a dia, as pessoas também agora nos perguntam, né? Tá, mas aonde que eu busco essa informação? Onde que eu tenho uma informação de qualidade, que eu consigo saber de fato que isso foi checado, que isso está acontecendo? Então, esse canal funciona nesse sentido e esse ponto focal também nos ajuda a identificar essas demandas que são importantes, que estão sendo sentidas na base, para que também a gente possa contribuir do outro lado, né? E levar informação para esses agentes políticos, independentemente de onde eles estejam, se no executivo, se no legislativo, porque eles também precisam desse apoio técnico, desse olhar, porque, né, impossível que eles conheçam sobre todos os assuntos com profundidade, então nós também nos apoiamos aí nesses pontos focais e nas cooperativas para ajudar a construir boas políticas públicas do outro lado. Então, esse ponto focal é essencial nesses dois aspectos. Legal, é uma simbiose mesmo, um trabalho conjunto para conseguir realmente promover a educação política. Exatamente. E qual que é a extensão desse programa? Quantas cooperativas vocês já envolveram no projeto, assim? No Paraná, em 2022, então, com esse grupo que a gente chama, né, que é o grupo de trabalho dos coordenadores do Programa de Educação Política, a gente alcança 99% de representatividade do cooperativismo aqui no Paraná. Que legal. Então, a gente tem aí as maiores cooperativas de cada ramo, e aí cada ramo tem a sua especificidade. Então, a gente tem lá ramos que são organizados em sistemas, então, respeitando essa particularidade, os sistemas indicam os seus representantes e com isso a gente tem essa capilaridade. Todos os ramos estão representados, né? E aí em ações a gente conseguiu em 2022, com ações de sensibilização, alcançar aí mais de 30 mil participações em eventos de sensibilização. E esse canal que eu mencionei, que foi construído lá em 2018, ultrapassou 2 milhões de acessos ou de pessoas recebendo informações. Em termos de dimensão, se a gente olhar para o Brasil, né, o mesmo processo que aconteceu no Paraná em 2018, que começou com ações tímidas, e em 2022 a gente conseguiu organizar isso e alcançar esses índices, outras organizações estaduais começaram a perceber que sim, era possível organizar e desenvolver esse tipo de trabalho. Então, hoje nós temos aí quase todas as organizações estaduais que fazem parte do sistema OCB organizando ações também para que em 2026 a gente consiga ter esses mesmos resultados não só aqui no Paraná, mas em outros estados aqui do Brasil. Muito legal, inclusive, acho que é um trabalho então em âmbito nacional, assim, não é restrito ao Paraná, né?
Esse trabalho, a gente disse que o Paraná foi um piloto, né? A OCEPAR aceitou esse desafio de construir esse piloto junto com a OCB, mas hoje ele já consegue ter uma capilaridade, já está começando a ser implementado em outros estados também. E quando você vê aqui no Paraná as cooperativas de saúde, como a Unimed, por exemplo, quais especificidades vocês observam nos trabalhos desenvolvidos? O ramo saúde, ele é altamente regulamentado. Então, ele é um ramo que precisa ter uma atenção muito grande para esse contexto, né? Quando a gente olha em políticas públicas, a gente pode ver, por exemplo, o período de pandemia, como foi importante ter esse diálogo com o poder público e a sinalização de quem de fato entende, né, desse assunto tecnicamente, para que inclusive medidas pudessem ser adotadas e que impactavam aí em várias outras ações, né? Então, o ramo saúde precisa ter esse olhar muito atento a isso por conta de toda essa regulamentação. E, Daniele, que dicas que você dá para o médico cooperado que está nos ouvindo e que quer realmente aumentar a compreensão dele sobre toda a educação política, especialmente relativa ao cooperativismo? Essencial acompanhar essas ações, né? Nós temos aí de tempos em tempos formações a respeito de educação política, a própria OCB no Capacita Coop disponibiliza várias formações e a gente também encaminha informes técnicos, tanto a OCB quanto a nossa equipe aqui da OCEPAR, semanalmente a respeito disso. A gente também estabeleceu um site específico do Programa de Educação Política, então dentro do portal do Sistema OCEPAR existe um espaço específico para o Programa de Educação Política. Lá a gente tem encaminhado informações a respeito, né, de cenário e questões que dizem respeito diretamente à nossa agenda institucional do cooperativismo. A agenda institucional também está disponível no site da OCB, então é importante, né, consultar. Ela, inclusive, é segmentada por assuntos que impactam o cooperativismo como um todo, o cooperativismo em ramos específicos, e existe uma seção lá para ramo saúde, né, políticas voltadas a isso. E prestar muita atenção, né, a respeito, primeiro, das informações que recebe, né, pensar quais são os meios de onde essas informações vêm. A gente sabe que política é um assunto sensível e a gente tem aí um componente que é a tecnologia, as redes sociais, que facilitam muito, né, o acesso à informação, mas, por outro lado, a gente tem que ter bastante cuidado de onde está vindo essa informação para a gente saber se, de fato, isso é confiável ou não. Então, buscar meios confiáveis de informação para conseguir entender esse processo e, principalmente, né, desmistificar um pouco essa conversa de política. Quando a gente fala em política, as pessoas, de novo, né, têm uma certa aversão, preferem entender que talvez seja melhor se omitir nesse processo, e o que a gente diz é: a gente pode discutir de maneira neutra, né, não ideológica, e buscar acompanhar esse processo, né? Entender como é que são feitas as discussões, como é que são os debates. Isso faz toda a diferença na hora da gente entender a construção de política pública, como que isso se aplica no nosso dia a dia. Então, assim como a gente tem a maior das armas, né, ou das possibilidades, que é escolher bons representantes através do nosso voto, a gente também tem o direito de acompanhar essas pessoas e saber o que elas estão fazendo. Então, acho que isso é essencial. Informação dentro desse processo com qualidade faz toda a diferença. Achei as dicas excelentes e, para quem quiser saber mais, também pode acessar o site da Revista Ampla, em www.revistaampla.com.br, em que vai ter uma matéria lá com a carinha do podcast e todas as referências que a gente falou aqui. Daniele, eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço o convite, a possibilidade de estar falando um pouquinho aqui com vocês sobre esse projeto que é tão importante. E vou aproveitar para convidar todos vocês a somar, né, nessas ações com a gente, a replicar essas ações, a encaminhar para pessoas que vocês conheçam, enfim, nos ajudar nesse processo, né? A gente diz que é importante a nossa atuação, o movimento proativo nesse processo. Então, a gente organizado com certeza vai ter aí cada vez mais um ambiente político que é mais adequado e políticas públicas de qualidade para as cooperativas e para o nosso dia a dia. Então, mais uma vez, eu que agradeço. Perfeito. Até a próxima, então, Daniele, e até a próxima para você que está nos assistindo. Até lá.